Glória a Deus. Convido você a fechar os seus olhos, elevar seu pensamento diante do trono do Senhor. Nós já louvamos, nós já engrandecemos o santo nome do Senhor e nesta hora o Senhor, Ele vem a falar comigo e contigo através da palavra dEle, que cura, que liberta, que restaura, e a palavra que nos direciona e que vai nos salvar. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós já louvamos, nós já te engrandecemos. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha tirar todo o cansaço, todo o enfado, venha tirar toda a sonolência do nosso meio, mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor comece a abrir a visão espiritual da tua igreja. Quebra todas as barreiras, quebra todo impedimento, tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor, mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha derramar no meio da tua igreja a tua unção, ó Pai, que quebra todo jugo, que despedaça todos os ferrolhos, todas as portas de bronze, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, usa ele poderosamente para falar com a tua igreja. Papai querido, e eis-nos aqui, fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Essa Bíblia é minha. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em mais um domingo para aprender um pouco mais dos mistérios e da palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 11, do 1 a 13. Lucas 11. Amém? A palavra de Deus fala assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrar-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui falam para nós persistirmos na oração,
na busca. Aqui conta sobre o reino de Deus, para que nós oremos buscando sempre esse reino do Senhor que está perto, porque Jesus está voltando. E aqueles que estiverem fazendo a obra, ele se alegrará, pois mesmo nas dificuldades, nas tribulações, nós estamos aqui firmes, ouvindo e aprendendo com essa palavra, e ao mesmo tempo sendo transformados os nossos corações. A palavra de Deus, ela fala aqui de um homem que chega à meia-noite em sua casa, uma pessoa, um amigo, e ele não tem nada para oferecer para essa pessoa. E ele vai ao encontro do seu amigo para que ele empreste para ele, arrume para ele 3 pães, para ele dar para essa pessoa, porque caminhou todo um tempo e chegou à meia-noite com fome. E quando ele fala que do outro lado da porta fechada, o dono, o seu amigo, fala para ele que já está na cama e seus filhos já estão deitados, nós temos que entender um pouco que nessa época o povo dormia num lugar só. O homem arrumava a sua cama com a sua esposa, depois ele espalhava no chão os colchões para seus filhos e dormia tudo ali. Então, para ele levantar, ele ia acordar as crianças. Por isso ele disse para ele: eu estou dormindo com meus filhos. Mas a partir do momento que aquele homem começa a importuná-lo, a procurar incessantemente, falando com ele para que empreste, para que arrume os pães, para que ele abra a porta, porque ele tinha que ajudar aquela pessoa que estava naquela dificuldade. Ao mesmo tempo, Deus falando para cada um de nós, para que nós continuemos, mesmo com as dificuldades que nós passamos, mas nós continuemos sendo um povo junto, um povo unido, um povo que se ajuda através dessa palavra, porque quando nós fazemos isso, agrada a Deus. Quando Jesus ensina para os seus discípulos, anda com eles fazendo milagres, ele mostra ao mesmo tempo a simplicidade que é a palavra, a simplicidade que é o Senhor Jesus, Filho do Criador dos céus e da terra, anda no meio de nós na maior humildade, como servo, ensinando para cada um de nós como nós vamos crescendo como árvore plantada a ribeiro. Temos o tempo certo de crescimento, o tempo certo de desenvolvimento. A partir do momento que a gente cresce e começa a dar frutos, esse fruto alimenta outras pessoas. Essas pessoas, através desse alimento que é a palavra de Deus, do fruto do Senhor Jesus, a qual nós também passamos a fazer parte da videira verdadeira, elas começam a crescer também espiritualmente, e Deus se agrada, porque vê um povo unido, preocupado única e exclusivamente em salvar almas para o Senhor Jesus Cristo. Quando eles pedem para que o Senhor Jesus venha ensiná-los a orar, ele fala, a primeira das coisas que ele fala é: santificado o teu nome, venha a nós o teu reino. Porque se você notar na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo foi coroado com uma coroa de espinhos. Quando ele estava perto do cego de Jericó, quando grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi tinha sido rei, levantado por nosso Deus, para levar aquele povo, para caminhar junto com aquele povo. E o nosso Senhor Jesus era também descendente desse rei, para governar-nos, o seu povo, que tem fé e continua nesse caminho. Através do rei Davi, que o Senhor o escolheu e mandou ungir, e andou com ele, porque é assim que ele faz. Às vezes nós achamos que Deus não está operando no meio de nós, porque Deus vai operando de uma maneira tão maravilhosa que às vezes nós nem percebemos.
É como a gente planta uma árvore e você não vê o crescimento dela, e quando você nota, aquela árvore já está dando frutos. Assim somos nós, guiados por essa palavra, sabendo que com o tempo nós vamos crescendo, porque fazemos parte da videira, não importando com os obstáculos que virão, porque se você ler a palavra do começo ao fim, sempre haverá obstáculos e dificuldades, mas essas dificuldades é que faz com que a gente continue avançando sempre para frente, para um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento que Davi é ungido, o povo começa a perceber que Deus estava com ele, e eles começam a vencer batalhas assim como nós. Nós já enfrentamos várias dificuldades, mas nós estamos aqui, e se nós estamos aqui é porque nós vencemos essas dificuldades. Se nós estamos aqui reunidos, é porque o Senhor nos permitiu para que nós chegássemos aqui continuando glorificar o seu nome, para que outras pessoas vejam o tão povo de Deus é determinado, assim como esse rapaz que não tinha mais opção, e ao mesmo tempo não queria deixar aquele rapaz passar a necessidade na casa dele, porque pegou ele de surpresa, porque ele não estava preparado. Mas o crente firmado na palavra, ele está sempre em oração, ele está sempre buscando, porque quando as dificuldades vierem, ele está preparado, ele está firmado na palavra, e ele está firmado em Jesus Cristo. A partir daquele momento que o Senhor Davi começa a crescer e começa a ver que Deus está na vida dele, o seu povo também começa a perceber isso. E aí é que vem as conquistas. Mas para a gente conquistar, primeiro, nós temos que ter aquela caminhada de 40 anos no deserto. Para a gente conquistar, nós temos que ter aquela construção, igual Noé teve durante 90 anos, praticamente a sua vida. Mas uma das coisas mais maravilhosas é que quando nós passamos dificuldades com Deus, nós somos preparados. Mas quando nós passávamos dificuldade no mundo, e não tínhamos Deus no coração, a gente se desesperava, se desestruturava, não sabia o que fazer. Mas agora quem nos justifica é o Senhor. A palavra de Deus fala lá em Tiago 4:1-7. Tiago 4:1-7. Tiago 4:1-7. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, ó Espírito que em vós habita, o Espírito em que vos habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graças aos humildes. Humildade. Quando nós estamos começando uma caminhada com Deus, nós ainda não temos o entendimento de que Deus quer nas nossas vidas. Uma das coisas mais engraçadas e ao mesmo tempo interessantes no mundo é que quando nós não temos o conhecimento, quando as pessoas não têm o conhecimento de Deus, elas acham que Deus age da maneira delas. Elas vão pedir e quer que Deus faça tudo aquilo que elas pedem.
Mas quando você passa a ter o entendimento de Deus, o conhecimento, começa a ter intimidade com Deus, você vê e sabe que é nós é que fazemos a obra e a vontade de Deus. Foi por isso que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, vão se perecendo todos por causa dessa palavra. Porque eles sabiam que a palavra que o Senhor Jesus Cristo fala: aquele que perder a vida por causa do meu evangelho, salvá-la-á. Mas aquele que buscar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aprendemos na simplicidade da palavra, na humildade, que Deus age sempre quando nós somos pequenos. Porque também temos falhas. Por mais que nós conheçamos a palavra e andamos nesses caminhos, nós estamos sempre aprendendo cada dia um pouco. Foi assim com Samuel, que já estava calejado, já tinha vários anos que andava com Deus. Se a gente olhar, a gente vai pensar que ele nunca erraria. Mas quando Deus manda ele ungir um dos filhos de Jessé, ele olha o mais alto, o mais forte, e ele já vai para ele para ungir. E Deus fala com ele: não é esse. A partir daquele momento que vem todos os filhos de Jessé e fica faltando um que nem lá estava, Samuel aprende uma lição, porque Deus não olha como olham os homens, porque Ele vê dentro do nosso coração. Porque às vezes dentro do nosso coração tem coisas que nem nós sabemos. É por isso que ele pega Davi pequenininho daquela maneira e já põe ele para enfrentar Golias com o tempo. Porque ele já conhecia a coragem de Davi, ele já tinha trabalhado no coração de Davi. Foi por isso que ele olha dentro do coração de Noé, e a partir daquele momento, ele fala com Noé e Noé começa a construir a arca. Não importando com o tempo que ia levar, mesmo sabendo que poderia essa chuva não vir, mas ele teve fé. Fé é você acreditar que Deus tem sempre o melhor para você e as dificuldades vão vir, mas Ele vai combatê-las junto com você. E elas vêm de várias maneiras, de várias formas. O inimigo está sempre querendo destruir o servo fiel do Senhor, mas Deus está sempre protegendo o seu povo, porque através do inimigo foi que Jó enxergou a Deus. Quando o diabo começa a tirar tudo que ele tinha, tirar seus filhos, deixá-lo doente, foi que Jó de verdade conseguiu enxergar a Deus. As dificuldades é que faz com que o crente cresça, firmado na palavra. Quando o povo estava andando no deserto, Josué estava lá no meio. O nome dele começa a aparecer devagarzinho, mas você vê que ele estava junto com o povo de Deus. Se você quer aprender a palavra, você tem que andar assim como nós, com o povo de Deus. Porque é passado de geração para geração. Foi por isso que Deus manda Moisés construir a arca, porque era o último adorador. E estava casado com uma das filhas dos homens. Mostrando para mim e para você que Ele leva no limite a sua benignidade para nos salvar. Quando Ele manda o Senhor Jesus cumprir tudo na lei, porque o povo já estava torcendo a lei, que mais um pouco já ela nem existiria mais. Assim como a lei é torcida hoje, a lei hoje já não é mais como era antigamente, já estão torcendo ela tanto que ela já está se perdendo. Mas o Senhor Jesus está voltando, e está vindo para cuidar do seu povo, e transformarmos mais e mais, em nome de Jesus. Em Marcos 13:32, a palavra de Deus fala assim, Marcos 13:32. Marcos 13:32.
32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Isso é importante porque para nós continuarmos sempre orando todos os dias. O crente de verdade, ele ajoelha e fala com Deus todos os dias antes do seu trabalho. Nós nos reunimos aos domingos e às sextas-feiras para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. E saber que nós estamos aqui hoje foi porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar essa rica e maravilhosa oportunidade. Louvando a Deus em agradecimento, e no final ouvindo a palavra, porque é através dessa palavra que o Senhor fala com cada um de nós. Através da palavra que a nossa fé é construída dentro do nosso coração. E quando a igreja é fiel ao Senhor na palavra, quando a igreja é fiel com o Senhor nas atitudes, Ele se alegra e Ele vai transformando e direcionando. Assim como Ele direcionou o povo no Egito, do Egito no deserto, para entregar para cada um deles a terra prometida. Porque quando Ele entrega a terra prometida, quando aquele povo para de guerrear, quando aquele povo para de lutar, eles param de adorar a Deus. Por isso que nós temos que estar sempre no deserto, na dificuldade, porque é nela que nós somos construídos, é nela que nós vigiamos. Por isso que o Senhor Jesus manda a gente estar sempre orando, vigiando e orando todos os dias, porque se nós fizermos isso todos os dias, o inimigo não tem poder sobre nenhum de nós, porque não é Deus que afasta de nós, somos nós é que afastamos de Deus, quando nós deixamos de ter comunhão com Ele. Essa palavra tem poder, mas nós temos que ter fé e continuar sempre firmados, olhando para o que Jesus fez, porque seus discípulos, depois que viram tudo que Ele fez, receberam o Espírito Santo de Deus, que é o tesouro mais importante de todos, porque o Espírito Santo é que nos garante a vida eterna. Quem tem o Espírito de Deus dentro do seu coração, é que tem o entendimento espiritual do que a palavra quer com cada um de nós. Quando você olha a palavra falar, onde estiver dois ou mais, 2 ou 3, falando em meu nome, lá eu estarei. É você ter essa certeza e saber que nós estamos aqui reunidos sob essa palavra e que o Senhor está no meio de nós. Porque a palavra de Deus é uma só. E aí Ele vai transformando no tempo dele, é lógico. Sempre é no tempo do Senhor. Lucas 15, a palavra de Deus fala assim, Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, ou as suas riquezas, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades.
Então ele pegou tudo que tinha, foi para a esbórnia, foi para o mundo, e aí abandonou a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre firmes, porque Deus sabe todas as coisas. Você vê que essa parábola ela é o contrário daquilo que aconteceu na vida de José, porque José foi tirado da sua família, através dos seus irmãos que queriam matá-lo, jogaram ele num poço, mas depois resolveram vendê-lo para um povo que ia levá-lo para o Egito. Através daquele momento, daquele acontecimento, naquela dificuldade, ele continuou firme, porque ele conhecia Deus. E se nós conhecemos Deus, nós sabemos que nós chegamos até aqui hoje, graças a Ele. E nós não temos nenhuma dificuldade em aceitar isso e ter a certeza, porque quem tem fé, porque quem anda no caminho do Senhor, porque quem tem intimidade com Deus, tem a certeza de que Ele está no meio de nós. Essa dificuldade que passou nesse mundo aqui, ao qual esse rapaz, esse filho pródigo, tinha pegado toda a herança, achando que nunca ia acabar, e de repente começa naquela cidade ou naquele lugar, começa a padecer, ter dificuldades, e aí ele já tinha perdido tudo. Às vezes Deus coloca a gente em certas situações para que a gente olhe para Ele de novo, e a gente venha reconhecê-lo de verdade. Foi assim com Pedro quando negou Jesus Cristo. Quando ele nega Jesus Cristo, é que a fé cresce no coração dele, que ele chora e lembra de tudo que aconteceu. Não somente Pedro, mas todos os seus discípulos, porque quando a coisa aperta, todos eles fogem. Pedro ainda foi mais corajoso, que ficou distante, mas ele foi para ver o Mestre. Mas o mais interessante é que Deus está sempre com os braços abertos para cada um de nós, não importando às vezes aquilo que a gente faz, porque está sempre apto a dar mais oportunidade para cada um de nós, porque Ele é misericordioso. Foi por isso que Jesus Cristo, quando ressuscita, vai falar a todos e a Pedro, porque sabia que o coração de Pedro era o que estava mais entristecido naquele momento. O mesmo acontece com um filho pródigo, porque quando ele começa a comer as bolotas, a qual os porcos também comiam, é que ele olha para dentro do coração e ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que ele me trate como um de seus funcionários. Mas quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos e dá um beijo nele e alegra seu coração. Porque ele estava perdido e se achou. Por isso nós temos que estar sempre firmes nessa palavra. E através dessa palavra e de atitude de homens que andaram, é que nós vamos aprendendo também no nosso coração. Que nós vamos aprendendo que Davi é segundo o coração de Deus, não era porque ele era guerreiro, era porque ele cometeu um erro, e no momento que ele comete, ele se arrepende, e ele pede perdão para o profeta Natan, para Deus. Porque se você olhar em 1 Reis, 2 Reis, os reis, quando Deus mandava os profetas falarem com eles, que eles estavam andando no caminho errado, quando eles não matavam os seus profetas, ele mandava bater neles. E Davi não fez nada disso. Teve que pagar pelo aquilo que ele fez, mas o Senhor o recebeu, quando ele se arrependeu de verdade no coração. Jeremias 17:8, olha que maravilha, Jeremias 17:8.
Jeremias só foi aceito como profeta só depois que o povo foi para o cativeiro. O povo não acreditava nele, batia, Deus mandava ele falar, ele ia lá, levava a mensagem como ela tinha que ser pregada, e eles castigavam ele, e Deus protegia ele, e não deixava que nenhum mal acontecesse na sua vida. E só no cativeiro, que depois que tudo que aconteceu, que Jeremias tinha falado através do Senhor, que o Senhor tinha falado através de Jeremias, né? É que o povo coloca ele como um dos profetas grandes. A palavra de Deus fala assim, Jeremias 17:8: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Está vendo? A árvore plantada a ribeiro, a árvore plantada na água corrente do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus fala: eu sou a água da vida. Pode estar passando as dificuldades, o mundo pode estar passando fome, mas o povo que anda com Deus é alimentado pelo Senhor. José, quando sai do cativeiro, se torna governador do Egito. Durante 7 anos acumula tudo que era de alimento, porque há 7 anos depois ia ter uma seca, uma escassez. E ele estava preparado, porque estava com Deus. O povo de Deus é preparado para a dificuldade. O povo de Deus não perece na dificuldade. Na dificuldade é que o povo de Deus cresce. Foi por isso que Jesus Cristo, o momento mais difícil, é morto numa cruz. Mas depois de 3 dias ele ressuscita num corpo glorioso, mostrando para cada um de nós: se vocês me colocarem como único e suficiente Salvador, eu salvo todos vocês. Nessa palavra. Por isso é importante nós estarmos reunidos todos os domingos, aprendendo, porque o homem é assim. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? No versículo 9 de Jeremias 17. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta os ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e o seu fim será um insensato. Quando Deus levanta o seu povo e dá a terra de Canaã, quando Deus liberta o seu povo no Egito, o faraó teve que dar todo o tempo de trabalho. Eles saíram do Egito com muito dinheiro, com muito ouro, com muita riqueza. Mas ao mesmo tempo Deus ensina eles a gastarem aquilo para fazer a obra do Senhor. A obra. Igual está falando lá sobre o mordomo infiel, se não me falha a memória, que ele pega o dinheiro para fazer amizades. E aí o Senhor Jesus fala que o povo do mundo sabe aproveitar mais os benefícios do que o povo de Deus, porque Deus também levanta o seu povo para ganhar almas, e muitos pegam aquilo que Deus dá e guarda só para eles, retendo. E Deus não quer que isso aconteça. O que nós fizemos quando Deus levanta um de seu povo que está aqui, dá oportunidade,
para a irmã Rosa. E a irmã Rosa vai e compra o prédio da igreja. É assim que Deus faz. E Deus se alegra e vai abrindo portas que ninguém fecha. E fechando portas que ninguém abre. Basta ter fé e continuar. E mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver que essa igreja prega de verdade a palavra, não está preocupada com ouro e nem com prata, mas está preocupado em salvar almas de verdade. E aquelas pessoas que vêm aqui conhecem ver essa diferença. João 15,14, a palavra de Deus fala assim, João 15,14, João 15,14, João 15,14. Olha que maravilha. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A partir do momento que nós começamos a entender os mistérios de Deus, o que Ele quer para cada um de nós, é porque nós já começamos a ter intimidade com Ele. E nós sabemos que, assim como muitas igrejas pregam a verdade, nós também pregamos aqui, a gente sabe que o Senhor usa o seu povo para operar e fazer a sua vontade para ganhar almas. Por isso nós estamos aqui reunidos. Os seus discípulos passaram com Jesus vendo todos os milagres, mas aí ainda eles não tinham dentro deles o Espírito Santo de Deus, porque esse Espírito Santo é que nos dá o entendimento verdadeiro da palavra, é que faz a gente crer de verdade e continuar andando nesse caminho. Por isso, quando Jesus Cristo é preso no Betseba, Pedro vai e corta a orelha do eunuco, porque o Espírito de Deus ainda não estava dentro dele. O Espírito de Deus estava de fora, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós recebemos esse Espírito, porque nós andamos em comunhão na palavra, obedecendo e crescendo cada dia mais, em nome de Jesus. E já estamos finalizando. Gálatas 2:20, a palavra de Deus fala assim, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. (2:20) 20:21. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Nós agora vivemos nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, igual está lá em João 3. Tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que fazer o que está em Hebreus, ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Através dessa fé que nós continuamos mesmo nas dificuldades, nos momentos difíceis, nas tribulações, na fome, Deus alimentando o seu povo. Porque em Salmo fala que jamais haverá um justo mendigando pão. Então, se nós andamos nesse caminho, quem nos alimenta é Deus, porque Ele alimentou toda uma nação no deserto. Então, para Deus nada é impossível, né? Basta termos fé e continuar andando na palavra. E para finalizar, em Mateus 2:1, Mateus 2:1, não, Mateus 21, Mateus 21. Mateus 21.
do 1 a 10. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprende-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo aos discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe o jumento e a jumentinho, a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no sentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus Cristo está voltando. E a palavra manda a gente continuar orando, vigiando, orando, aprendendo cada dia com a palavra. Através dessa palavra o Senhor vai nos mostrando que Ele está no meio de nós, nos protegendo. E nós estaremos sempre preparados se nós estivermos orando, para que quando as pessoas vierem à igreja se alimentarem do pão, nós tenhamos esse pão para dar de alimento ao povo de Deus. Para que esse povo se alimente e entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor Jesus, que é essa palavra. E que através dessa palavra Ele vai construindo-nos a cada dia um pouco. E nos dando essa coragem, essa fé e essa vontade que o Espírito Santo nos dá. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no teu, no meu e no nosso coração, em nome de Jesus.